Ok, moçada. Boa noite mais uma vez a todos. Vamos dar continuidade a essa segunda parte, né, da aula de sistema nervoso central e periférico, tá? Da disciplina de morfofisiologia aí com o professor Ricardo, tá ok? Quem não assistiu a outra aula ainda, fiquem espertos aí, viu, galera? Não pode deixar acumular, tá? Então você assista toda a aula, faça suas anotações, pergunte. O professor está aí à disposição, né, de vocês para qualquer dúvida, tá ok? Bom, eu parei aqui nesse slide. Esse slide ele vai mostrar algumas coisas interessantes. A anatomia geral do encéfalo, né? O encéfalo, então, ele é constituído aqui por essa massa maior, que é o cérebro, né? Essa a região mais interna aqui, que nós chamamos de corpo caloso, o tálamo e o hipotálamo, né? Importantíssima essa região, tá, pessoal? Logo abaixo do hipotálamo, veja aqui, ó, na extremidade do hipotálamo, nós temos uma glândula que é conhecida por glândula mãe. Eu vou trabalhar essa glândula com vocês lá no sistema endócrino, tá? Morfofisiologia do sistema endócrino. É a chamada de glândula mãe, porque ela produz e envia hormônios para todo o corpo humano, controlando a grande maioria dos sistemas humanos, tá? É uma glândula de controle, produção e controle. Bom, então nós temos aqui também o cerebelo, né, que é uma parte importante do encéfalo, né, relacionada ao equilíbrio do corpo humano. E aqui o tronco encefálico. Lembra que eu falei para vocês, ó? Aqui nós temos o tronco encefálico ou o tronco cerebral, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, né? Olha aqui, ó, mesencéfalo, que é essa introduçãozinha aqui, que está diretamente ligada, né, no hipotálamo e no tálamo, a ponte e o bulbo, que está ligado diretamente na medula espinal ou espinhal, tá ok? Então, do bulbo para cima, tudo isso aqui é o encéfalo, que fica no interior da caixa craniana. Ora, essa estrutura, pessoal, ela não é assim à toa. Tudo isso aqui tem importância morfofisiológica. Então, o formato tem tudo a ver com as funções, tá? Bom, uma coisa importante de se lembrar é que tudo isso está solto dentro do crânio, né? Então, não existem aqui músculos, tendões que prendem essa massa cerebral à caixa craniana, certo? Então, professor, quer dizer que toda essa estrutura fica mole, balançando lá dentro do crânio? Teoricamente, sim. Porém, né, a natureza perfeita como ela é, ela fez o quê? Ela criou amortecedores, ela criou estratégias para proteger o encéfalo. Uma das estratégias nós chamamos, são as meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. Essas meninges são tecidos conjuntivos ou camadas de tecido conjuntivo que protegem tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Ó, o crânio, ó, a caixa craniana, que bacana, né? O osso, isso aqui seria o crânio, né? Então foi feito um corte aqui, ó, tá vendo, ó? Foi tirado aqui um escalpo, né? Tirado aqui uma parte do crânio e agora nós estamos vendo em detalhes. Logo abaixo da estrutura óssea, nós temos esse amarelinho, que é a dura mater. Nós temos essa camada mais avermelhada, a aracnoide. E nós temos essa camada em azul aqui, que é a pia mater. Então, dura mater, aracnoide e pia mater. Essas três camadas de tecido conjuntivo são extremamente vascularizadas, né? Muito sangue, muito líquido, e isso serve de amortecedor para a estrutura encefálica, principalmente o cérebro, tá? Na medula espinhal também temos a mesma estrutura. Olha lá, ó, dura mater aqui amarelinha, aracnoide aqui a vermelhinha e a pia mater aqui em azul, tá ok? Então veja que a mesma estrutura na medula espinhal é a mesma estrutura de meninges do encéfalo, tá ok? E existe um outro detalhe também que eu vou falar daqui um pouquinho, que é um tal de líquor, que é um líquido que tem entre essas camadas,
que ajuda a proteger ainda mais, a amortecer ainda mais impactos, né, na massa encefálica, tá ok? Então vamos lá. Existe ainda, né, quando você pega um cérebro, né, na mão, você percebe que ele tem dobras, né? Olha lá, ó. Tá vendo aqui que ele tem dobrinhas? Ó, vou voltar aqui, ó. Ele tem dobrinhas. Essas dobrinhas são chamadas circunvoluções. É um nome feio, né, galera? Mas é isso mesmo, ó. Então isso aqui é uma circunvolução, tá vendo? E aquelas membranas que eu falei para vocês, elas estão dentro dessas circunvoluções para dar ainda mais proteção, né? A dura mater está ligada, olha lá, na estrutura óssea, tá vendo, ó? A dura mater aqui, ligada na estrutura óssea, né? A aracnoide, olha ela aqui, tá? E a pia mater, mais próxima aqui da massa encefálica. Percebam que entre a aracnoide e a pia mater, ó, entre a aracnoide e a pia mater, aqui, ó, entre a vermelha e a azul, tá vendo aqui, ó, aracnoide e o roxinho o roxinho aracnoide e aqui a pia mater. Existe um espaço que nós chamamos de espaço subaracnoide. Esse espaço aqui, ó, ele é preenchido por um líquido. Esse líquido é chamado de líquor. Tá vendo aqui? No espaço subaracnoide há o líquido cérebro espinhal, líquor, cuja função é a de proteção do sistema nervoso central, amortecendo choques, impactos mecânicos, tá bom? Muito bacana. A natureza é perfeita, né, gente? Muito legal isso aí. Aqui é uma pequena abordagem, uma revisãozinha que eu sempre gosto de fazer do desenvolvimento embriológico aí, embrionário, né, do sistema nervoso central. Lembra que eu falei para vocês lá do tubo neural? Ó, tá vendo aqui, né, a parte superior? O que vai acontecer? O tubo neural, que é esse canalzinho que eu mostrei para vocês aqui, ó, até aqui, ele vai se dividir em 3 bolsas, ó, chamadas de vesículas primordiais. Bolsa número 1, bolsa número 2, bolsa número 3. São as bolsas primordiais. Professor, eu posso dizer que aqui é a cabeça, tronco, né, coluna? Não, ainda não posso dizer isso. Mas seria mais ou menos a tendência, né, para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então aqui, onde vai se desenvolver região encefálica e aqui, região da coluna vertebral, tá? Ou da medula espinhal. Essa primeira bolsa é chamada prosencéfalo, essa segunda mesencéfalo e essa terceira rombencéfalo. A primeira vesícula vai dar origem a tietêncéfalo e o diencéfalo, tá? O tietêncéfalo ou telencéfalo, tá, pessoal? Então, essas duas aqui vão produzir a região do encéfalo. Essa região do mesencéfalo aqui, região importante lá do tronco cerebral. E daqui para baixo, que nós chamamos de mielencéfalo, vai dar continuidade para a coluna vertebral. Então vamos lá? Só para, né? Isso aqui eu já tinha falado com vocês. Isso aqui, ó, olha que legal essa imagem, pessoal. É só para mostrar o início da formação do tubo neural. Aqui são células que se multiplicam aqui, células que se multiplicam aqui. Então esse lado vai encontrar com este, ó. Tá? Isso aqui vai encontrar aqui, isso aqui vai encontrar aqui. E vai ficar um canal no meio. Esse canal aqui no meio é justamente esse canal aqui. Tá? Então aqui vai se desenvolver cabeça, né? Tronco cerebral e coluna vertebral, tá? Olha lá, então só para deixar bem claro para vocês, principais partes aí do sistema nervoso central: o prosencéfalo, que é dividido em telencéfalo e dielencéfalo, que vai dar origem ao quê? Ao cérebro, que é aquela primeira parte que eu falei para vocês. O mesencéfalo, que está ligado, né, ao tronco cerebral. O rombencéfalo, que vai produzir cerebelo, ponte e bulbo, tá? Famoso rombencéfalo. A medula primitiva, que vai produzir a medula espinhal, o tronco encefálico e o encéfalo no final de tudo, certo?
Aqui, ó, essa imagem é ótima, detalha bem pra gente o que eu quero dizer. Então, ó, o cérebro, né? O cérebro é formado pelo telencéfalo e o diencéfalo, que é essa parte aqui toda, que é o telencéfalo, que é o, ó, toda essa parte aqui, né? O cérebro, o corpo caloso, tá? E aqui o tálamo e o hipotálamo, tá vendo? Ó? Tálamo, hipotálamo, corpo caloso e o cérebro. Então, tudo isso aqui é chamado cérebro, que é o telencéfalo e o diencéfalo. Essa parte cinza que vocês estão vendo aqui é o início do tronco encefálico, que é o mesencéfalo. Aqui amarelinho a ponte e aqui o azulzinho o bulbo. Então, ó, mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E aqui o cerebelo, tá? Então veja que essa é a anatomia, né? A estrutura do desenvolvimento embrionário e do sistema nervoso central, tá ok, pessoal? Ora, eu falei para vocês agora há pouco que o cérebro, ele tem o quê? Vou voltar aqui rapidinho, tá? Ele tem uma proteção externa, que são as meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. E ainda tem o espaço aqui, né, céfalo, aqui entre a dura mater, entre a aracnoide e a pia mater, e tem ainda aqui esse espaço subaracnoide que é cheio do líquor. Ora, mas essa proteção ele é apenas externa. Existe também uma proteção interna, vamos lá? Essa proteção interna, ela é proporcionada por cavidades. Como assim, professor? Cavidades? Existem espaços lá no centro, né, do meu encéfalo? Sim. E essas bolsas, essas cavidades são preenchidas por líquor também, o mesmo líquido, tá? Então, olha lá, ó. Essas cavidades, essas bolsas são chamadas de ventrículos ou espaços encefálicos. Eles têm origem na luz do tubo neural, que sobra após as transformações. Então, depois que formou tudo isso aqui, sobram espaços né, aqui internamente. Esses espaços são preenchidos por líquidos. Esses espaços são chamados de ventrículos encefálicos, né? À luz do telencéfalo, ventrículos laterais direito e esquerdo. Eu vou mostrar a imagem que fica mais fácil para vocês entenderem. Olha só. Então nós temos aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, ventrículo lateral esquerdo e lá ventrículo lateral direito. Então esse é um espaço, tá vendo, ó? É um espaço ventricular lateral, espaço ventricular lateral esquerdo, espaço ventricular lateral direito. Então isso aqui tá cheio de um líquido aqui dentro, que é o líquor, que protege internamente contra impactos mecânicos, tá? Existe também esse outro espaço, que é chamado de terceiro ventrículo, e esse outro espaço aqui, que é chamado de quarto ventrículo. O líquor, ele é produzido aqui dentro, viu, galera? Existem células especializadas nessas bolsas, nesses ventrículos, que produzem continuamente esse líquor, esse líquido, para a proteção das estruturas internas. Eu vou mostrar outra imagem que vocês vão entender melhor. Olha só que bacana essa imagem, ó. Tá? Então você tem aqui o cérebro. Então, internamente o cérebro ele é protegido por esses ventrículos. Ventrículo esquerdo, lateral, ventrículo direito, lateral. Então aqui tem líquidos, aqui você vai ter o início, né? O início do tronco cerebral, o início do tronco cerebral protegido pelo terceiro ventrículo, que é essa bolsa, e aqui você vai ter o quarto ventrículo protegendo o quê? Protegendo essa região aqui do cerebelo, ou cerebelo, como queiram, tá? Então eu tenho ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo. Percebam que eles possuem conexões, ó, tem uma conexão aqui e tem uma conexão mais longa aqui. Então, o formato, olha só, morfofisiologia, o formato dessas bolsas, né? O formato dessas bolsas, dessas cavidades, está diretamente relacionado com a função, com a fisiologia que elas têm. Veja, ó, então tem um formato alongado,
até aqui atrás, tá? Um formato compacto, protegendo a região central, e um formato, né, mais periférico aqui, mais achatado, protegendo essa região, abraçando essa região do cerebelo aqui, tá ok? Então isso é extremamente importante dentro da morfofisiologia, beleza, galera? Olha que bacana, né? Como o nosso corpo ele é bem protegido, né? Bem adaptado, tá? Esse líquor, ele é produzido nos ventrículos, né? E circula para proteção contra choques mecânicos. O líquor ele é produzido nos plexos coroides, assoalho dos ventrículos laterais e teto do terceiro e quarto ventrículo. Ou seja, aqui, bem aqui, tem células especializadas em produzir esse líquor. Aqui no teto do terceiro ventrículo e aqui também no teto do quarto ventrículo, tá? Então, no assoalho dos ventrículos laterais, no teto do terceiro ventrículo e no teto do quarto ventrículo, onde o líquor é produzido. O cérebro se divide em dois hemisférios, direito e esquerdo. Na superfície há dobras formando sulcos, que são aquelas circunvoluções que eu falei para vocês, protegidas pelas meninges, né? Dura mater, pia mater e aracnoide. A divisão do cérebro se faz por meio de lobos, lobo frontal, occipital, parietal e temporal. Vamos ver? Olha lá, circunvoluções, né? Ó, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. E aqui as regiões do cérebro, né? Ó, o lobo occipital, lobo temporal, lobo parietal e lobo frontal, tá? Então, as regiões, né, fundamentais aí do sistema, dessa parte do encéfalo chamado cérebro, muito importante, viu? E cada um vai ter a sua função, cada região tem neurônios específicos para determinadas funções, tá? Bom, e por último, vamos terminar falando sobre a substância branca e substância cinzenta. Muita gente fala sobre isso e pouco se explica, né? Mas vamos lá. Substância branca, formada por fibras nervosas mielínicas ou axônio. Então, se eu pego um neurônio aqui, ó, tá? Um neurônio, todo neurônio, essa parte do neurônio, daqui para cá, é chamada de axônio. Então, isso aqui, a minha caneta está em cima, ó, é o axônio. Esse axônio é a substância branca do neurônio. A parte que vocês estão vendo em amarelo aqui, alaranjado, né? É a substância cinzenta, tá? Professor, por que isso é importante? Porque isso aqui, pessoal, vai dizer, essa anatomia, essa morfologia, ela vai mostrar o caminho do impulso nervoso. Todo impulso nervoso caminha numa única direção, da substância cinzenta para a substância branca. Da substância cinzenta para a substância branca. Então, o estímulo, seja fora do corpo, ou do sistema nervoso central para fora do corpo, ou seja, uma resposta, né? Toda informação vai chegar pela substância cinzenta. Então, ela entra pela cinzenta, sai pela branca. Tá? Isso é importante. Vamos ver? E vai mudar. Isso vai mudar no encéfalo e vai mudar na medula espinhal. Tá? Ó, percebam aqui. A substância branca, né? A substância branca, ela fica internamente no encéfalo. A substância cinzenta fica externamente. Então, a substância cinzenta fica por fora e a substância branca fica por dentro. Por que será? Lembra? Oh, desculpa, pessoal. Então, vou voltar lá. Ó. Substância cinzenta, né? A parte de recepção. Substância branca, condução. Então, vamos voltar aqui. Ó. Então, a substância branca, né? E fora a substância cinzenta. É importante gravar isso, olha lá. A branca, condução. Branca, condução.
cinzenta, recepção. Então, a parte externa vai receber os estímulos. A parte interna vai conduzir os estímulos, né? Então, a parte externa, que é a cinzenta, né? A parte externa, que é a cinzenta, olha aqui, tá? A cinzenta, né? Tá pelo lado de fora, então vai receber os estímulos. E a branca, tá pelo lado de dentro, vai conduzir os estímulos até os locais de interpretação. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário na medula espinhal. A cinzenta fica pelo lado de dentro e a branca fica pelo lado de fora, né? Por que será? Então, presta atenção. Ó, a cinzenta fica pelo lado de dentro e a branca pelo lado de fora. Vamos recordar novamente. Ó, a cinzenta, ela recebe, tá? Então, a cinzenta, ela vai receber e a branca vai conduzir, tá? Então, a cinzenta, ela está recebendo estímulos de quem? Do encéfalo. Tá? Ela está recebendo os estímulos, a resposta do encéfalo e está enviando para os órgãos motores, braços, pernas, troncos, órgãos em geral. Então a substância cinzenta ela está recebendo a informação e a substância branca, ó, está enviando essa informação. Então, o posicionamento, a morfologia, a forma da disposição, né, dessas substâncias tem a ver com a função que elas possuem. Então, muito cuidado com isso, tá ok? Então, no encéfalo, a branca fica pelo lado de dentro, porque ela vai conduzir o estímulo recebido pela cinzenta que está do lado de fora, ó. Cinzenta, o córtex cerebral, substância cinzenta. Branca, né? Então, recebe o estímulo, conduz o estímulo. Aqui, a cinzenta está recebendo o estímulo e a branca está conduzindo o estímulo. É isso? Olha lá, cinzenta, corpo celular, recebendo o estímulo e a branca conduzindo o estímulo. Professor, por que é chamado de branca? Na verdade, não é branco, na verdade é um amarelado, porque o branco aqui é por conta da mielina, das moléculas de lipídios que ficam em volta do axônio. Por isso que ele é chamado branco, né? Quando a gente olha isso na coloração microscópica, a gente vê uma coloração esbranquiçada. Por isso que deram o nome de substância branca. Tá ok? E aqui é uma estrutura mais escura devido à grande quantidade de substâncias que tem. Então ela tem uma coloração mais acinzentada na microscopia eletrônica, tá ok? Não se esqueçam, pessoal, é importante, olha, não se esqueçam que um neurônio é uma célula como qualquer outra. Tudo que vocês estão vendo em amarelo aqui são prolongamentos da membrana plasmática. O interior é o que? Citoplasma, tem núcleo, tá? Tem organelas citoplasmáticas, mitocôndria, complexo de Golgi, ribossomo. Aqui tem tudo aqui dentro. É uma célula feia, desengonçada, comprida, mas é uma célula como qualquer outra, tá bom? Não, nunca percam esse foco aí, tá? Apesar da especificidade dela, né? Que é uma célula específica para transporte de impulso nervoso, tá bom? Muito bem, olha que beleza, né? Acabamos por aqui essa semana a nossa aulinha aí de sistema nervoso, tá? Então eu passei a primeira parte da aula na terça-feira, hoje é quarta-feira, vocês vão estar assistindo essa segunda parte. E eu estou à disposição de vocês para dúvidas, viu? Lá no Google Sala de Aula, né, no Google Classroom, geralmente eu coloco alguma tarefa lá, alguns exercícios. E a chamada de vocês, ela será feita com base nas respostas desses exercícios, tá? Então você vai ter presença nas aulas dessa semana à medida que você vai respondendo à atividade, tá, pessoal? Então, por favor, e não se esqueça que eu entrego a chamada sempre no final de cada mês. Então, se você deixar para entregar a atividade depois, não, depois eu faço, então você vai levar falta. Geralmente eu coloco a lápis, né, a falta do aluno, né, ou a presença.
E aí, quando o aluno entrega a tarefa, aí sim eu coloco a caneta à presença dele. Então, muito cuidado com isso. Geralmente já aconteceu alunos que deixaram para entregar a tarefa no final do bimestre e aí eles esquecem que a chamada ela é mensal. Todo mês eu tenho que entregar uma chamada dos alunos. Então fiquem atentos com relação a essas tarefas aí no Google Sala de Aula, tá? Eu sempre estou mandando um link, né? Mando o link aqui no WhatsApp, né? Lá no aplicativo da FIC também, né? Então, geralmente eu vou trabalhar com vocês desta maneira, com aulas gravadas, envio o link do YouTube para vocês e fico disponível no horário de aula. Vocês podem conversar comigo, né? Às vezes eu abro uma sala de aula virtual no Google Meet, né? Não sei se é assim que fala, eu sou meio chucro aí nessa informática, viu, galera? Vocês me perdoem. Então eu sempre abro um link lá no Google Meet, e aí o aluno que tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta ao vivo, ele tem total liberdade. A única coisa que eu peço para vocês é que tentem entrar em contato comigo para tirar dúvidas durante o nosso horário de aula, tá? Porque durante o dia eu tenho outras atividades e para mim fica difícil responder outras perguntas, né? Que não sejam do nosso horário de aula, tá ok? Eu sei que são poucas aulas, mas eu vou tentar aí ajudá-los, né? Vou tentar orientá-los da melhor maneira possível, tá joia? Então, o professor Ricardo tá aí, né? Nosso trabalho é esse. Eu espero que eu possa contribuir para a formação de vocês, certo, galera? Continuem firmes, não desistam, né? Esse período de pandemia vai passar, tá ok? E eu tenho certeza que nós vamos ter apenas lembranças, né? Dessa fase não muito boa, né? Para o povo brasileiro, principalmente para aqueles que já perderam entes queridos aí, que ficaram doentes. Infelizmente isso aconteceu e nós temos que superar e avançar. Como eu disse lá no vídeo, né? De introdução, eu sempre acredito que mesmo em épocas de calamidade nós podemos avançar como seres humanos, né? Então é importante que você, profissional da área da saúde, seja dentista, enfermeiro, médico, né? Farmacêutico, não importa, né? Você vai trabalhar com seres humanos, então você precisa ser um ser humano bom, um ser humano elevado, você precisa desejar o bem para o próximo. Por quê? Porque dessa maneira você vai fazer um bom trabalho. Dessa maneira você vai cuidar bem da saúde das pessoas. E ao cuidar bem da saúde das pessoas, no caso vocês que serão dentistas, vocês vão cuidar bem, né, de maneira profissional da saúde bucal das pessoas, né? É muito triste a pessoa ter uma dor de dente, ter um sorriso que ela não se agrada, né? Ela olha no espelho e não consegue sorrir, e aí você trata o dente dela, você trata a boca dela, você, né, melhora a autoestima, você cuida daquela pessoa com educação, com sabedoria, entendeu? Então isso vai ser bom para você e vai ser bom para ela, né? Então isso é a formação humana, né? A formação técnica e humana do profissional da área da saúde, tá bom? Então beleza, obrigado pela atenção de vocês, uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Juízo aí, hein, galera? Um abraço, tchau, tchau.